Elas estão sendo chamadas de traidoras, hipócritas, que abandonaram o discurso que sempre colocaram a respeito dos corpos livres. O que acontece quando uma criadora de conteúdo que fala a respeito de corpos livres decide emagrecer? Será que mudar o corpo é mesmo trair um movimento? Ou será que a liberdade é justamente poder mudar? Fica comigo, porque hoje a conversa é séria. E pode mexer com muito do que a gente acredita sobre pressão social, coerência e autoestima. Fica comigo. Porque quando a gente se ama, a gente conhece os nossos limites e a gente entende o que a gente está disposto ou não a passar, a lidar. E quando a gente se ama, a gente não quer ser maltratada, a gente não quer ser tratada como um pedaço de carne, como um depósito, como um lixo. Quando a gente se ama, a gente olha pra gente com carinho, amor, e a gente cuida da gente como a gente faria pra uma pessoa que a gente ama muito. Quando a gente se ama, a gente se prioriza. Quando a gente se ama, a gente é mais egoísta, porque a gente pensa na gente antes, a gente faz por nós o que ninguém pode fazer. Viver a nossa vida e tomar decisões. Porque só a gente vive as alegrias e as frustrações das coisas que a gente escolhe fazer na nossa vida. Ninguém mais vive. Porque quem vai passar o tempo inteiro dentro do nosso corpo somos nós mesmas. O movimento Corpo Livre surgiu no Brasil como uma forma de se colocar contra a ditadura da magreza. O corpo é meu e eu tenho o direito de fazer dele o que eu quiser. Era isso que pregava o Corpo Livre. Foi isso que as influenciadoras lutaram tanto para que a gente pudesse ser respeitada na sociedade. Seja no âmbito social, no ambiente de trabalho, seja até mesmo para você ter mais possibilidades de estar usufruindo de uma moda plus size. O Corpo Livre sempre trouxe muito essa questão de como a mulher está se enxergando e de como ela está se colocando na sociedade para ser respeitada. Com o Corpo Livre, com esse movimento, a gente pôde ver aí uma amplitude absurda, principalmente na parte da moda, do vestuário. Hoje, a gente pode sim ter uma ampla gama de confecções, marcas que vendem sim roupas, não só até o tamanho GG. Antigamente a gente tinha essa grande dificuldade. Para você encontrar uma roupa que fosse acima do GG, XL, XXL, 50, 52, 54, eram mais roupas voltadas para o público das mulheres mais velhas. E não tinha tanta modernidade. Só que a gente tem sim muitas mulheres novas que têm estilo, que querem estar na moda, que querem se vestir bem. E esse movimento do Corpo Livre, a gente sentiu aí uma onda enorme de autoaceitação e de cobrança para que essas marcas se preocupassem sim em estar vendendo para as mulheres mais gordas. E isso foi uma mudança que eu senti muito drástica nesses últimos anos. Também temos aí mudanças de como a sociedade tem que se portar com a mulher mais gorda. A gente não aceita mais deboche, a gente exige respeito. As pessoas não podem mais ironizar. As pessoas hoje têm receio de fazer piadinha, de deixar de contratar uma pessoa por ela ser gorda, sem estar analisando se ela tem ali um currículo que vá suprir realmente a necessidade no trabalho. Não vamos ser hipócritas de imaginar, gente, que isso resolveu, solucionou todos os problemas do mundo. Claro que não. A gente continua, sim, sendo vítima de uma sociedade que cultua a magreza como forma de saúde, como forma de capacidade e intelecto. É uma pena, mas a gente vive ainda nessa sociedade em que esses padrões ainda colocam dessa forma. Até mesmo quando uma mulher emagrece, sempre vem, nossa, olha que rosto lindo que ela tem, olha como ela é linda, como se quando ela fosse gorda ela não fosse. E tá tudo bem, porque eu acho que o principal desse movimento Corpos Livres é você se entender se você realmente está se achando bonita, se você está se gostando nesse corpo que você olha no espelho. Aliás, será que você se olha no espelho? Porque vai muito disso, né? A gente se coloca numa zona de conforto assistindo essas criadoras de conteúdo que ficam o tempo todo empoderando, falando que você tem que ser bonita. A Ana Luísa lá no canal dela, no Cinderela, mostrando diversas formas de se vestir, de forma que você se sinta atraente, que não seja aquela tiazona.
E tudo bem, só que é isso que realmente você quer? Porque eu parei para pensar, gente, realmente a mudança no corpo dessas 3 criadoras de conteúdo me chamou a atenção particularmente. Não foi nenhuma reportagem que eu li a respeito, eu vi vídeos das 3 incomodadas falando sobre isso, mas óbvio que é nítido ali, né? Você vê nitidamente o quanto elas estão emagrecendo aos olhos das câmeras, dos vídeos delas. Isso me incomoda por quê? Será que não sou eu que estou tendo uma frustração de enxergar que elas estão conseguindo emagrecer enquanto eu continuo aqui no meu fantástico mundo de que está tudo perfeito, de que eu posso ser gorda e que está tudo bem? Porque emagrecer é um processo muito complicado, muito. Não chega a ser uma doença, eu acho que tem casos de saúde em que, inclusive, por exemplo, no caso da Beta, ela fez a cirurgia bariátrica por falta de mobilidade. Ela já não estava mais conseguindo ficar em pé por muito tempo. Ela relatou que ela ficou muitos anos sem conseguir andar de avião. Então, quem acompanha a Beta sabe que vai muito além de uma pressão estética dela com ela mesma. É a questão da saúde dela. Não encha um saco de pessoas gordas que estão emagrecendo, ou de pessoas magras que têm o corpo sempre magro, porque elas são do jeito que elas são. Não encha um saco dessas pessoas, que não é sobre individualmente as pessoas. Ninguém sabe o que eu passei ou deixei de passar pra querer emagrecer. Ninguém sabe que eu fiquei 4, 5 anos sem conseguir ficar mais de 1 minuto em pé. Ninguém sabe da minha vida. Ninguém sabe da vida de um monte de gente. Depois da pandemia, muita gente teve a saúde mental destruída, a saúde física destruída. Eu engordei profundamente durante a pandemia. Então, durante aquilo ali, a pandemia, a minha saúde, que já não era das melhores, piorou, degringolou de uma maneira que eu perdi completamente o controle. Então, se eu hoje entro num processo de emagrecer, se um monte de outras pessoas hoje entram em processo de emagrecer, se outras pessoas, elas fazem isso, se elas fizerem de uma maneira responsável, se não tiver na internet falando, meu Deus, como é maravilhoso ser magra, foda-se, não sei o quê, se a pessoa não estiver humilhando gente gorda, depois que virou ex-gordo, começa a falar um monte de merda na internet, se a pessoa não fizer isso, ótimo, deixa essa pessoa fazer o que ela quer. Outro dia a Gabi Amarantos apareceu mais magra, todo mundo começou a encher o saco dela. Ah, porque trai o movimento, porque não sei o quê. Gente, calem a boca de vocês estão falando um monte de merda. Na boa. Parem de comentar sobre o corpo das pessoas. Parem de falar que a pessoa deve fazer isso ou aquilo. Individualmente, cada um faz o que quiser. Cada um sabe aonde o calo aperta. É diferente você fazer algo para a sua vida e você fazer algo para criar para ajudar numa estrutura social que fala que determinados corpos valem menos do que outros. É totalmente diferente. Então, lute para que pessoas fora do padrão estejam em outros lugares, para que sejam representadas, para que a gente saia desse lugar de forçar mulheres a terem corpos extremamente magros. É isso o lugar que você tem que lutar, e não ficar lutando com pessoas individualmente que só estão vivendo a vida delas. A Alexandra também passou por esse processo por um problema que ela teve de endometriose. Apesar de toda a pressão que ela já relatou em livros, em que ela fala sobre essa questão dela não ter essa aceitação do corpo, dela querer sim se sentir uma mulher gostosa, vestindo uma roupa que caiba nela e que ela se sinta mais desejável, é um direito dela. É isso que prega o movimento do corpo livre. É você fazer o que você quiser com o seu corpo. Eu fico pensando que talvez eu tenha vontade, sim, sendo muito sincera e honesta com vocês, de diminuir, de viver coisas que eu não vivia por conta do meu corpo. E não é por uma insatisfação com o meu corpo. Pô, eu acho que eu não preciso provar nada pra ninguém, nem pra mim, de que eu tenho insatisfação com o meu corpo. Eu tenho várias insatisfações. Várias, e convivo com elas há anos. E não é por isso que eu deixo de usar biquíni, de fazer nada. Então, uma coisa que realmente virou no meu cérebro é que eu convivo com as minhas insatisfações. Eu vivo apesar delas, mas eu nunca agi através delas. Então, por exemplo, o meu braço é um braço que é muito flácido. Eu quero fazer tratamento estético e quero malhar para o meu braço ficar mais durinho e tal. Eu gostei de caber nas roupas no ano passado, quando eu emagreci por causa da endometriose. Eu gostei de fazer certas coisas e do meu corpo ter acesso. Aí eu pensei, cara, acho que eu quero diminuir. Então eu tô nesse processo assim de pensar, beleza, quero emagrecer. Mas como que eu vou fazer isso, sabe? Como que eu vou fazer isso sem ficar maluca? Sem voltar pro que eu era antes, sem começar a contar caloria, ficar doida e entrar num roda-moinho de bosta que eu levei tantos anos pra desconstruir isso. E agora? Como é que eu faço? E cara, foi muito bom também diminuir o meu corpo pra endometriose, sabe? Porque me deixa assim, travada. Hoje assim eu tô gravando aqui porque eu sou muito forte mesmo, eu tô na base de remédio. Eu sempre falei sobre a gente se amar e tudo mais, as pessoas achavam que era pra gente ficar gorda pra sempre. Não. Nunca foi sobre isso. Mas o meu corpo, ele me atrapalhava muito na minha autoestima. E a minha autoestima foi resolvida. Mas
Eu gostaria de caber em certas coisas que eu nunca coube, em certas roupas, de certas marcas. Eu poderia mandar fazer do meu tamanho, mas será que não é legal eu entrar na loja e comprar? Então será que eu tenho que me adequar ao padrão? Será que eu vou fazer isso? Gente, não sei. Eu acho que só de a gente ter o questionamento, só da gente ter o movimento, só da gente ter a possibilidade da gente entender que dá pra fazer um movimento sem você se matar, sem você acabar com você mesmo, sem você se destruir, muda tudo. Pode ser que lá na frente eu fale assim, gente, ó, vou recalcular a rota aqui, eu não gostei não, tentei, experimentei, mas não rolou. Mas pode ser que vocês percebam que rolou, porque vai ficar claro, né? Eu não sei, eu tô sendo muito vulnerável, tô sendo muito honesta com vocês, como eu sempre fui. Mas acho que as pessoas não estavam preparadas pra esse papo, não estavam preparadas pra entender que a gente amadurece. E a gente amadurece, a gente muda. Não quer dizer que o que a gente pensa tá errado, que a gente passa uma borracha no passado. Não é isso. Mas a gente vai vivendo, apesar das coisas, e vendo o que a gente quer viver de verdade, o que eu quero passar de verdade. Tem muitas coisas que eu quero passar, que eu quero viver. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Porque se tem uma coisa que eu posso é viver. E tentar. Porque só fracassa quem tenta, né? A Ana Luísa, por exemplo, eu já vi vídeos em que ela casou recentemente e que ela tá querendo ter filho, ela tá querendo engravidar. Então o intuito dela é estar mais saudável, com o corpo mais saudável, para ter uma gestação saudável e ter o seu filho. Qual o problema nisso? Quem é você para criticar? Quem sou eu? Essa mulher não pode querer gerar de uma forma saudável um filho? Isso não é uma questão de cobrança estética. Eu me descobri sendo uma pessoa com transtornos alimentares na pandemia. Foi na pandemia que eu vi o meu descontrole emocional com relação à comida. E eu me vi bulímica, anoréxica e com compulsão alimentar. E entenda, compulsão alimentar real oficial. Não é aquela compulsão alimentar que, eu também como muito chocolate às vezes. Não, isso é um exagero na comida. Isso também precisa ser falado, isso também é um certo transtorno alimentar. Mas aqui eu tô falando de compulsão mesmo. Quando você pesquisa a fundo, minha amiga, você vai ver que a compulsão alimentar, ela é por qualquer coisa, ela é de qualquer tipo. Ela é pra gente tentar colocar pra dentro uma comida pra tapar um buraco que não é a comida que tá fazendo. É um buraco emocional, é um buraco muito mais embaixo. E eu acho que na pandemia todo mundo despirocou, né, gente? Fala sério, acho que quem ficou normal, lindo e perfeito na pandemia, pelo amor de Deus, me ensina. Porque eu realmente tava despirocada e eu me vi comendo, além da conta, comendo pra tapar lacunas que não era da comida, que não era fome. E foi aí que eu entrei no meu maior peso. É importante ressaltar que nesse vídeo eu não vou colocar fotos de antes e depois, ou antes e durante, né? Porque eu ainda tô em processo e na verdade esse processo é pro resto da minha vida. Mas a questão é que eu não quero comparar o corpo de antes com o de agora pra mostrar o quanto eu melhorei, o quanto agora eu estou melhor e perfeita e aquele corpo era uma merda, porque ele também é o meu corpo. A verdade é essa, aquele corpo também é meu, aquele corpo também sou eu. E não é que eu me larguei com aquele corpo, eu não me abandonei, eu não tenho essa história, né? Eu sei que existe isso, da mulher gorda que se abandona e que fala só quando eu emagrecer eu vou ser feliz, só quando eu emagrecer eu vou namorar, só quando eu emagrecer eu vou vestir a roupa que eu quero. Mas a minha história não é assim. A minha história é de uma pessoa que já se aceitava, que já era feliz consigo mesma, já era feliz dentro da sua própria pele, mas se viu preenchendo uma lacuna que é um adoecimento. É uma doença psíquica que é a questão da alimentação desregrada, alimentação desregulada. Não tinha necessariamente a ver com os 130 quilos que foi o que eu cheguei na época da pandemia. Tem mais a ver com relação ao transtorno alimentar em si. Tanto que hoje eu não tenho um peso meta. Mas eu gostaria muito de ter saído da casa dos 3 dígitos e eu acabei de conseguir. Depois de 4 anos de tratamento. Às vezes as pessoas acham que, porque você se aceita, porque você se ama e se respeita, porque você tem que ficar estagnada pro resto da vida. E não é assim que funciona, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente pode e deve se libertar pra fazer com o nosso corpo o que a gente quiser e de preferência se amando e se respeitando durante o processo pra que ele seja mais leve. Então, o ponto que eu venho a trazer, que é uma autocrítica comigo mesma, é se o fato delas estarem emagrecendo nos vídeos que eu estou vendo recentes delas, tá me causando um incômodo. Por quê? Óbvio que elas têm o direito, eu não sou hipócrita, eu não sou louca de ficar aqui jogando hate e debatendo se essa mulher tem o direito de emagrecer ou não. Pelo contrário, eu tô achando elas lindas. Aí vem a questão, Fernanda, então antes elas não eram lindas? Então você tá indo de encontro com o que as pessoas falam de que a mulher só é linda quando ela é magra. Não é essa a questão, é a questão de como eu estou enxergando. Se você se aceita uma mulher gorda, se pra você tá tudo bem, se você não se sente mal, se você consegue se olhar no espelho, não tem problema nenhum, ninguém tem que te julgar. Agora, se você está assistindo esses vídeos e você não consegue se olhar no espelho, se o seu peso te incomoda, se você ainda fica usando roupas largas para camuflar o que tem por baixo, então, meu amor, de repente, você pode estar jogando esse hate porque está se sentindo incômodo, está mexendo ali com a sua zona de conforto.
Porque era muito confortável você ver essas influenciadoras defenderem. Era como se fosse, ai, olha lá, se ela pode ser gordinha, eu também posso. Então tá tudo bem, eu tenho aqui o meu grupinho das gordinhas. Só que não é assim que a vida funciona, né? A vida funciona da gente querer se sentir bem, da gente querer se sentir feliz. Elas não é porque elas são influenciadoras que elas estão engessadas para só falarem sobre isso o resto da vida. Elas têm empoderamento e elas têm inteligência, elas têm capacidade de continuarem trazendo conteúdos para vocês usufruírem que não seja a pauta da gordofobia, que não seja a pauta de continue gorda porque eu também sou gorda. Deixa essas mulheres emagrecerem. É loucura a gente colocar numa caixinha e ficar ali bitolado achando que a pessoa tem que fazer o que você quer. Porque você quer, porque você decidiu que tem que ser assim. Olha quanto é incoerente. Se a pessoa não podia ser criticada enquanto ela era gorda, por que agora ela pode ser criticada porque ela é magra? Não é muito incoerente? Eu acho que a luta pelo corpo livre é sim você não ser criticada nunca. É você ter o direito de você fazer o que você quiser. Então, se hoje para mim está um processo muito doloroso e muito difícil ter a restrição alimentar, porque eu sofro sim de transtorno alimentar, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com essa compulsão alimentar, esse desejo, essa vontade de suprir ali a minha ansiedade, o meu nervoso, o meu estresse do dia a dia, compensando tudo na comida, que me traz um acalento. É um problema psicológico? Claro que é. Agora, eu tenho esse problema. Eu não tenho que forçar com que elas também tenham e passem o resto da vida tendo. A Ana Luísa está relatando no vídeo dela de que ela está frequentando a terapia. Por que eu não vou buscar então a terapia? Eu prefiro continuar no meu comodismo, na minha zona de conforto aqui, ó, a pegadinha com minha gordurinha, sem tratar com a terapeuta o porquê de eu ter esse transtorno. Ela está tratando e ela está resolvendo. E qual o problema disso? Por que a gente tem que querer que todas as pessoas sejam iguais? Isso é muita inveja, sabe? Para mim é muito recalque. É como quando a gente vê um amigo, uma amiga que sobe de vida, que é promovido no trabalho, ou que tem um casamento feliz, e que a gente fala, poxa, por que comigo não? É exatamente a mesma coisa. Você está cobrando das três a mesmíssima coisa. E não só das três, né? Muitas pessoas, muitas artistas que emagreceram e que são aí julgadas, que são condenadas, porque todo mundo queria que continuasse gordinha. Achava bonita? Não achava. Mas queria que continuasse ali gordinha, porque ela estava te dando o aval de você permanecer gorda também. Tudo bem, você pode continuar. Não é o fato delas estarem emagrecendo que tira o seu direito de continuar sendo gorda. Eu posso continuar me entupindo de comida. Eu posso continuar fazendo da minha esteira um suporte de pendurar cada vez mais roupa em cima. Elas não estão me obrigando a emagrecer, assim como elas nunca me obrigaram a me entuchar de comida. Porque nunca alegaram de que a gordura era bonito, de que era legal. Vamos ser gordo porque juntos vamos vencer o mundo. Não! O movimento sempre foi em prol da liberdade e do respeito, de você ser quem você fosse, de você ser quem você é e da sociedade respeitar, virar essa chave da sociedade. E não de que vamos ser aqui um grande grupo, uma seita unida e que nunca vamos poder nos abandonar. É um absurdo a gente pensar dessa forma e cobrar essas mulheres disso. Você pode sim amar o seu corpo hoje, do jeito que ele tá, e amanhã querer mudar. Eu posso decidir que hoje eu vou ser plus size, e amanhã eu falar não quero. Então isso vai muito do introspecto de você com você mesmo. Ninguém pode julgar. Porque uma frase que a Beta falou e que eu achei bem forte, bem verdadeira: ninguém tá no corpo de ninguém. Essa carcaça que tá aqui, essa embalagem que eu apresento para a sociedade é minha. Só eu sei o que eu tenho aqui dentro. Só eu sei das minhas dores e das minhas alegrias. Então, não queira cobrar. Você não está no corpo dessas mulheres. Você não sabe o que motivou elas a estarem perdendo peso. Assim como ninguém está dentro do seu corpo. Se você não quer que te cobrem, não cobre. É simples. É a lei da vida. Não faça com outro que não gostaria que fizesse com você. Se amanhã você decidir emagrecer, você não vai querer ninguém te julgando. Então, eu acho que vai muito mais
do recalque, vai muito mais da frustração, vai muito mais da zona de conforto, de você se colocar nesse lugarzinho de seita dos gordinhos felizes e que não aceita que outras mulheres possam sim mudar os seus corpos. Comenta aqui embaixo, vamos conversar a respeito. E se você gostou dessa provocação que eu fiz hoje, que fez a gente refletir um pouquinho, eu espero que você tenha refletido um pouquinho sobre o assunto, ou se você achar que alguém tem que ouvir isso, compartilha, deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos continuar debatendo esses assuntos para a gente sair um pouquinho fora da casinha, fora da nossa bolha, abrir a mente para entender que não é tudo tão simples assim. Um beijo e até o próximo vídeo.